Oi, galerinha! Tudo bem? E aí, o que é que vocês têm achado do nosso canal? Qual tem sido aí o seu tipo de vídeo predileto? Comenta aí para que a gente possa estar buscando mais conteúdo e sempre trazendo aí vídeos novos. Se você ainda não é inscrito, corre e se inscreve, deixa sua curtida aí no final do vídeo para estar ajudando e compartilha bastante aí nas suas redes sociais para que esse vídeo possa estar alcançando mais pessoas. Fechou? Hoje o vídeo é sobre uma palavra, né, uma inspiração aí direta do coração de Deus. Se você tem essa vontade de estar ouvindo hoje a palavra de Deus, continue assistindo esse vídeo. Vem! Então vamos começar pela leitura da palavra. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Então Elias disse para ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando os 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e foi ficando cada vez pior, até que acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é homem de Deus e que realmente fala por meio do Senhor. Amém. Geralmente, esse texto, né, quando os pastores, os profetas, eles falam sobre esse texto, sobre essa passagem, eles sempre ressaltam aí sobre Elias. Elias, ele estava passando por dificuldades, mas até então Deus o havia ajudado. E dessa vez não foi diferente. Porém, dessa vez eu quero estar deixando aí não a reflexão sobre a história de Elias, mas sim uma reflexão sobre a viúva de Sarepta. Bom, buscando na internet, encontra-se aí que Sarepta era uma terra pagã, certo? O significado da palavra Sarepta fala sobre uma terra de fundição,
uma terra aí onde será fundido, né? Onde será derretido o ouro. Esse é o significado da palavra Sarepta. E pesquisando aí sobre a história de Sarepta, vemos que Sarepta era uma terra pagã, onde os seus governantes, eles idolatravam aí os falsos ídolos, os falsos deuses. Porém, vamos lá para o início de versículo em versículo aí, vamos vendo o que Deus nos revela. Amém? Bom, quando fala lá, né, que Deus ele fala para Elias, o profeta Elias, que ele ordena que Elias então ele saísse daquele deserto onde ele se encontrava, onde Deus o havia mantido aí com corvos, né? Elias estava passando por dificuldades, ele estava passando por fome, mas Deus ele tinha enviado aí corvos, ele tinha enviado várias coisas em meio a essa seca, para que o profeta Elias ele não passasse falta de nada. Então, Deus ele ordena para Elias que Elias ele vá para a terra de Sarepta. Porém, naquele tempo, a terra estava passando por uma seca terrível. E na região de Sarepta não estava sendo diferente. A seca também estava predominando. Porém, Deus ordena para que Elias vá para Sarepta e diz a Elias que ele ordenaria que uma viúva ela alimentasse o profeta Elias. No decorrer dessa reflexão, desse texto aí, nós vemos que ele não passou pouco tempo. Ele passou muito tempo na presença dessa viúva. Imagina só, uma viúva com um filho em uma terra onde estava ali em meio à seca, uma terra pagã, né, onde não era falado aí o nome do Deus vivo, onde estava tendo seca porque já tinha muito tempo que não chovia e ela era viúva, ou seja, não tinha aí ninguém para estar cuidando, dando de comer para essa viúva. Mas Deus diz que Elias vá para aquela região, porque ele já havia ordenado para essa viúva que ela desse de comer para o profeta que ele enviaria. Bom, era uma terra pagã, onde o nome do Deus vivo não era divulgado, não era proclamado, não era adorado, mas mesmo assim, em meio a uma terra pagã, existia essa viúva, a qual Deus ordenara que desse de comer ao profeta. Antes mesmo do profeta saber, Deus já havia conversado com essa viúva. Mais à frente, ela sabia que ele era o servo ao qual Deus havia mandado para que ela desse de comer. Porém, quando lemos lá que Elias ele tem esse encontro com a viúva e ele pede um pouco de água, ela prontamente, nem pergunta quem ele é, pega a água e dá para o profeta. Porém, quando o profeta pede de comer, o que é que ela responde? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, ou seja, ela já sabia então que ele era o profeta, que Deus havia ordenado que fosse lá para ela alimentar. Porém, ela jura pelo Deus vivo que ela não tinha pão. Ela diz o quê? Só tem um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Ela misturaria os dois, faria ali uns pães, né? Assaria esses pães. E então ela comeria, daria para o filho e logo morreria porque não teria mais de onde tirar o sustento. Se Deus ordena a ela que dê de comer para o servo e ela olha para as coisas materiais que ela tem ali no momento e diz que morreria, logo ressaltamos aí que lhe faltava fé, ou seja, mesmo em uma terra pagã, ela conhecia Deus, porque Deus fala com ela e ela compreende que ali era o Deus vivo, não era o Deus ao qual ela prestava culto e adoração, mas sim ao Deus vivo, né, isso, ao Senhor. Porém, lhe faltava fé, porque ela não acreditaria que Deus poderia reverter aquela situação multiplicando o punhado de farinha e o azeite que ela ainda tinha. Pois é, ela conhecia o Senhor, mas não tinha fé suficiente, lhe faltava intimidade. Mais à frente, verificamos que não foi por um pouco tempo que o profeta Elias passou com ela.
não é verdade? Houve essa multiplicação, ela presenciou esse primeiro milagre. Lhe tinha um pouco de farinha, lhe tinha um pouco de azeite, ela misturou. Dessa mistura, ela conseguiu fazer um pequeno pão ali primeiro para o profeta. Com o que sobrou, ela conseguiu alimentar a ela e ao filho durante todo o período em que ainda não havia caído a chuva naquela região. Ela presenciou esse primeiro milagre. E eu acredito que durante esse período que o profeta Elias ele passou com aquela viúva, foi tempo suficiente para ela presenciar não só esse milagre, mas também outros. E acredito que durante as conversas, nas refeições, o profeta Elias ali aproveitava para falar como Deus o havia cuidado, o havia protegido durante todo o período que ele esteve ali em meio à seca. Ele falara ali sobre todos os milagres, sobre as bênçãos, sobre as providências do Senhor. Então foi um período que Elias teve ali para evangelizar essa mulher. Porém, mais à frente nós vimos que acontece então a morte do filho desta mulher. Ele fica muito doente e acaba por morrer. E ali, em meio à dor, ela pergunta ao profeta Elias o que é que Deus tinha contra ela, porque ela achava que então ela já estaria escape de todas as tribulações, já que ela havia obedecido e dado ali morada para um estrangeiro. Então ela pergunta o que Deus tinha contra ela, Será que ele havia então se lembrado dos pecados e provocado a morte do filho? Ou seja, vemos aí novamente que ela tinha realmente aí o entendimento da palavra, mesmo em meio a uma terra pagã, mesmo em meio a toda idolatria dos deuses daquela região, os deuses que eram ali adorados, ela tinha um conhecimento de Deus. Provavelmente alguém já havia falado sobre Deus para ela, mas ela não havia dado ouvidos, porque ela continuava a cometer os pecados e ela achava que então Deus havia ali provocado a morte do filho dela em troca desses pecados que ela havia cometido e que ela não havia então aí se arrependido. No primeiro momento, Elias ali pega o filho desta mulher, leva para o quarto onde ela havia separado para que ele morasse e ainda questiona Deus, perguntando: ó Senhor, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Durante um pequeno intervalo aí, nós vemos que também faltou um pouco de fé da parte do profeta Elias, porque ele para e questiona Deus, porque Deus teria feito esta coisa terrível com o filho desta viúva. Porém, no segundo instante aí, ele continua com a fé como um homem de Deus, deita sobre o menino 3 vezes e ora do seguinte modo: ó Senhor meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. E rapidamente Deus responde à oração deste profeta. Será que se a mulher ela tivesse se arrependido e orado, será que Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, também não teria ouvido a oração desta mulher, assim como ouviu a oração do profeta? Será que Deus ele somente ouviu a oração porque o homem era um profeta? Ou será que é porque Deus ele tem uma infinita bondade e misericórdia, esquece os nossos pecados e ouve também as nossas orações? A mulher ela poderia ter feito a oração, intercedido pelo filho, porém ela vai questionar ao profeta porque Deus havia feito aquilo com o filho dela. E duvida que Deus ele poderia trazer de volta a vida do filho. Porém, Deus ele traz de volta a vida do filho daquela viúva. O profeta leva para baixo e a viúva diz algo intrigante: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que realmente fala por meio do Senhor. A mulher ela não prestava culto e adoração a Deus. Ela não havia se arrependido dos pecados.
Ao menos nesse trecho, nós não vemos isso aí explícito. Porém, ela sabia que Deus era o Deus que poderia mudar a situação dela, poderia mudar a história dela. Era um Deus vivo, era um Deus que realmente, não como aqueles deuses que ela estava acostumada a adorar, que eram deuses de barro, deuses de madeira, aos quais tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não sentem, tem ouvidos, mas não escutam. Eram deuses de barro. E ela sabia a diferença entre esses deuses pagãos e o Deus ao qual alguém já havia falado para ela, que era um Deus que ouve, é um Deus que responde, é um Deus que ama e é também um Deus que perdoa. Aquele Deus de antigamente que trouxe a vida, trouxe aí a vida, né, novamente do filho desta viúva, é o mesmo Deus hoje presente, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que sara, é o mesmo Deus que restaura. Porém, hoje, trazendo aí para o nosso dia a dia, trazendo hoje aí para os dias que vivemos, vemos que existem ainda muitas viúvas de Sarepta em nosso meio, que são aquelas viúvas que verdadeiramente não tiveram ainda um encontro real com o Deus vivo. Talvez seja aquela viúva que busca, que ora, que vai à igreja, mas é aquela viúva que não teve um encontro real com Deus. Talvez seja uma viúva que já tenha também presenciado muitos milagres em sua casa. Não somente milagres de fartura, de abundância, não somente os milagres físicos que nós enxergamos, mas também aqueles milagres de ordem espiritual. Talvez já tiveram aí um encontro, já tiveram um verdadeiro amor inicial, mas que ao longo do tempo teve esse amor meio que se esfriou, aquele amor que meio que se distanciou, aquele amor que se esqueceu, que se adormeceu. Então hoje, em meio a toda essa palavra, em meio a todo esse trecho aí de 1 Reis, eu deixo essa reflexão. Será que é necessário que Deus ele tenha que tomar a vida dos nossos filhos, tomar aí algo que você tanto goste, para que você possa verdadeiramente ter um encontro real com Cristo? Será que o seu amor ele tem adormecido? Será que o seu coração ele tem endurecido? Para que seja necessário que o Senhor ele nos faça passar por situações de provações, situações difíceis, para que possamos voltar ao primeiro amor. É essa reflexão que eu deixo hoje, né, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, a você que, sei lá, de paraquedas talvez tenha assistido a esse vídeo, tenha clicado aí, né, e se sentiu aí com essa necessidade, com esse desejo de assistir a esse vídeo até o final. Será que Deus tem encontrado viúvas de Sarepta no meio do povo? Às vezes passamos por situações difíceis, às vezes passamos por dificuldades e não compreendemos o porquê de todas essas coisas. Mas em meio a todo sofrimento, em meio a toda dor, em meio a toda dificuldade, eu deixo hoje essa reflexão para você. Não espere passar por situações difíceis, não espere passar por provações para dobrar os joelhos, orar a Deus com sinceridade no coração. O fim está cada vez mais se aproximando, a volta de Cristo cada vez mais é anunciada e talvez nós não tenhamos mais tempo. Então, que verdadeiramente hoje, nesse dia, você possa reservar um momento para o Senhor, possa dobrar os seus joelhos, buscar com toda a sinceridade do coração, porque a palavra do Senhor, ela diz que quando nós voltamos a Cristo, pedimos perdão por todos os nossos erros, por nossos pecados, por todas as nossas falhas, Ele lança no mar do esquecimento e ali Ele não se lembra mais. O texto
ele não nos diz mais à frente o que aconteceu com essa viúva, mas eu sei que ela teve uma oportunidade muito grande quando encontrou esse profeta de Deus. Ali, ela pôde edificar a sua casa, não somente a vida dela, mas a vida do filho dela também. Então, que essa palavra ela possa ter encontrado uma terra fértil e que essa terra fértil possa vir a produzir muitos frutos em nome do Senhor Jesus.